Você já parou para pensar que o mundo está cheio de fatos tão incríveis que parecem invenção? Pois hoje você vai descobrir curiosidades tão inacreditáveis que vão bagunçar a sua cabeça e te fazer olhar para a vida com outros olhos. E aquela cor esverdeada da Estátua da Liberdade? Ela não era assim. No início, era brilhante como uma moeda novinha, pois é feita de cobre. Só que com o tempo, o metal foi reagindo com o ar e a chuva, até ficar com esse verde icônico que conhecemos hoje. Agora segura essa, existe mais átomo em um único copo d'água do que copos d'água em todos os oceanos do planeta. É muita coisa invisível num espaço tão pequeno. E por falar em coisa estranha, existe neve cor-de-rosa que tem cheiro e gosto de melancia. Ela aparece em montanhas como as da Serra Nevada, nos Estados Unidos. Só não vai confundir com neve amarela, ok? Até o milho esconde um padrão curioso. Cada espiga tem sempre um número par de fileiras, geralmente 16, com algo em torno de 800 grãos no total. Sim, o milho é bem organizado. Vamos falar de cheiro? Aquele aroma da chuva que a gente adora tem nome, chama-se petrichor. É uma combinação de óleos vegetais, bactérias e até de ozônio. Você conhece a aurora boreal, certo? Mas sabia que no hemisfério sul ela tem outro nome? Chama-se aurora austral. E, assim como no norte, a melhor época para observar essas luzes dançantes no céu é durante o inverno. Que tal um mar sem praia? O Mar dos Sargassos, no meio do Atlântico Norte, não tem costa alguma. Suas bordas são formadas apenas por correntes marítimas que o cercam naturalmente. Agora essa é rápida, mas impactante. Quando você espirra, o ar sai do seu nariz a cerca de 160 km por hora. É mais rápido que alguns carros por aí. E se eu disser que existem frutas que quicam? Os produtores de cranberry deixam as frutinhas caírem no chão para saber se estão maduras. Se pulam, é sinal de que estão no ponto. 90% da humanidade vive no hemisfério norte, pois o mundo está meio desequilibrado. E falando em desequilíbrio, já imaginou tomar ketchup como remédio? Pois no século XIX, o molho de tomate era vendido como pílula milagrosa nos Estados Unidos. Agora prepare-se, existe uma música sendo tocada há mais de 20 anos e que só vai terminar em 2640. Ela foi criada para durar 639 anos. Agora vem a escala cósmica. Um adulto tem cerca de 7 octilhões de átomos no corpo. São 7 seguido de 27 zeros. Já a nossa galáxia tem só 300 bilhões de estrelas. Faz sentido agora se sentir gigante, né? Mas não tanto quanto uma baleia azul, cujo coração é do tamanho de um Fusca, e bate tão forte que dá para ouvir a 3 km de distância. Sem falar nos golfinhos, que são tão inteligentes que se chamam pelo nome, com assobios personalizados. Já o plástico bolha foi inventado para ser papel de parede. Sim, alguém achou que aquilo seria decorativo. E fica tranquilo, passar meses da vida esperando o sinal abrir é normal. Na média, uma pessoa passa 6 meses da vida só esperando o farol ficar verde. Um raio tem força suficiente para torrar 100 mil fatias de pão de uma só vez. E em 1992, 30 mil patinhos de borracha caíram de um navio e começaram a viajar o mundo pelos oceanos. Muitos ainda flutuam por aí. Já os cadeados têm um furinho na parte de baixo para a água da chuva escorrer e não enferrujar o mecanismo. O maior floco de neve registrado tinha o tamanho de um prato de pizza. Isso aconteceu em Montana, em 1887. E os galos, eles não ficam surdos com o próprio canto porque têm uma proteção natural nos ouvidos. O croissant, esse ícone francês, na verdade nasceu na Áustria. Enquanto isso, no México, está a maior pirâmide do mundo, a de Cholula, em Puebla. E se seu cérebro fosse um computador, ele seria mais potente que qualquer supermáquina já construída, faria 38 trilhões de operações por segundo. A água engarrafada tem data de validade por causa da garrafa, não da água. A gente pega o celular cerca de 150 vezes por dia. Pilotos de Fórmula 1 podem perder até 4,5 kg numa única corrida. Por fim, o Monte Everest pode ser a montanha mais alta a partir do nível do mar,
mas a mais alta em termos absolutos é o vulcão Mauna Kea, que começa lá no fundo do oceano, e passa o Everest fácil. E o touro, aquele animal furioso que odeia a cor vermelha? Mais um mito. O que o enfurece não é a cor, mas o movimento do pano. Para ele, o vermelho é apenas uma sombra qualquer. Dizem também que os camelôs armazenam água em suas corcovas. Mas não. Ali dentro, o que existe é gordura, um combustível natural que permite ao animal sobreviver por dias no deserto, mesmo sem beber. E as cobras? Alguns acreditam que elas perseguem as pessoas. Mas a verdade é que elas só atacam quando se sentem ameaçadas. No fundo, o medo é mais humano do que delas. Há quem diga que os morcegos são cegos. Mas, ironicamente, enxergam melhor do que imaginamos. Eles usam a ecolocalização como um sexto sentido, e no escuro, são praticamente invencíveis. Cisne é sempre calmo e dócil. Falso. Eles podem ser agressivos e extremamente protetores. A beleza esconde um temperamento feroz. O avestruz esconde a cabeça na terra. Falso. Quando sente perigo, ele não se enterra, ele corre. E quando baixa o pescoço, é apenas para proteger seus ovos, e não por covardia. Os gatos sempre caem de pé. Nem sempre. Eles têm um reflexo incrível, mas quedas de alturas extremas podem ser fatais. A natureza os preparou para o equilíbrio, não para o impossível. O cão enxerga apenas em preto e branco. Mito. Os cães veem o mundo com menos cores, mas percebem tons de azul e amarelo, um arco limitado, porém real. Urso. Durante o inverno, os ursos não hibernam completamente como muitos acreditam. Na verdade, eles entram em um estado chamado torpor, uma forma leve de hibernação. Nesse período, o corpo desacelera, o coração bate mais devagar e a temperatura corporal cai. Mas se algo o ameaça, o urso pode acordar em poucos segundos, pronto para se defender. Os camaleões mudam de cor para se camuflar. Parcialmente errado. Eles mudam de cor para regular a temperatura e expressar emoções, a camuflagem é apenas um bônus. As vacas ficam deitadas antes da chuva. Coincidência? Elas apenas descansam. O clima nada tem a ver com isso, mas o mito atravessou gerações. O porco é um animal sujo. Mentira. Se tiverem espaço, eles mantêm suas áreas de descanso limpas. A fama veio do confinamento humano, não do comportamento natural. O rato ama queijo. Nem tanto. Eles preferem grãos, frutas e cereais. O queijo é apenas um aroma forte que atrai, não uma paixão verdadeira. O crocodilo chora ao comer. Literalmente, sim. Mas não por remorso. As lágrimas vêm de glândulas próximas aos olhos, apenas um processo físico. Os peixes morrem se você tocar neles. Nem sempre. Alguns têm pele sensível, mas muitos suportam o toque breve sem danos. O perigo está no manuseio incorreto, não no contato em si. O lobo uiva apenas para a lua. Falso. Eles uivam para se comunicar, marcar território e reunir a matilha. A lua é apenas o palco do som, não a razão dele. Girafa. Silenciosa, elegante e quase surreal. A girafa é o animal terrestre mais alto do planeta, podendo ultrapassar 5 metros de altura. Mas o que poucos sabem é que o coração dela precisa ser um dos mais poderosos da natureza, ele bombeia sangue a uma pressão quase 2 vezes maior que a de um ser humano para conseguir alcançar o cérebro. E mesmo com um pescoço tão longo, a girafa tem o mesmo número de vértebras cervicais que nós, apenas 7. A diferença é que cada uma delas é alongada como uma torre natural. Um corpo desenhado pela evolução. Para ver o mundo de onde nenhum outro animal consegue. Nascer do sol. Majestoso, silencioso e solitário. O tigre é o único grande felino que realmente gosta de água. Enquanto outros fogem, ele mergulha, nada por longas distâncias e até caça dentro dos rios. Na selva, sua presença é um sussurro entre as árvores, invisível até o instante do ataque. O leão.
Chamado de Rei da Selva, mas o leão não vive na selva. Ele habita as savanas abertas da África, onde o rugido pode ecoar por até 8 quilômetros de distância. Um único rugido é o bastante para silenciar toda a planície, um lembrete de que o verdadeiro poder não precisa ser visto para ser sentido. Curtiu essas curiosidades malucas? Compartilhe esse vídeo com quem ama descobrir fatos inusitados e continue explorando o mundo com esse olhar curioso e divertido.